Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sejam bem-vindos a mais um estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é desenvolvido pelo Grupo de Estudos dos Livros da Codificação, o GEL, do Centro Espírita Luz e Verdade. O CELV fica localizado à Rua Vitor Alves, 226, em Campo Grande. Hoje, contamos aqui com a presença especial do nosso querido amigo, falando de Brasília, né? E um antigo trabalhador, né, da nossa casa, vai estar contribuindo e muito conosco, tá? Vai estar falando do capítulo 27, Pedi e Obtereis. Então, para darmos início ao nosso estudo, depois ele vai fazer a sua apresentação, né? Vamos colocar aqui a música de Tim Vanessa, A Prece, né? E logo depois a nossa irmã Lene fará a prece inicial. O som não saiu não, gente? A gente entra nele, tá bom. Bem, então faz a prece, Lene, né? Para a gente... Não sei o que aconteceu aqui. Tá fechado, Lene. Diz que eles também estão comentando que está sem áudio. Pois é, mas eu partilhei o áudio, inclusive. Bom, é uma pena, né? Então, vamos lá, gente. Não quer tentar botar de novo, não, né? Porque ela é curtinha, Vamos tem 2 tentar, minutos vamos ver só. aqui. Vamos lá. Então, acompanha aqui se a gente está ouvindo ou não. Vê para mim aí, você já de antemão já me avisa. O Pai nunca
pedra, ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. O Pai nunca dá pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão. E assim, meus amigos, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, pensar em Jesus, nosso querido amigo, e agradecer. Agradecer muito, amigo, muito, muito, por tanto nos amar, por se preocupar conosco, por buscar nos proteger sempre, por ser o nosso mestre, nosso modelo e guia. Tantos ensinamentos, Senhor, que deixaste para nós, para que nós pudéssemos seguir, para que realmente pudéssemos tê-lo como mestre, como guia. Obrigado, Senhor, por ser o governador do nosso planeta também tão querido, por fazer de tudo para que nós tenhamos sempre melhores encarnações, que nós possamos viver da melhor forma. Obrigada também a Deus, nosso Pai maior, Criador de todo esse infinito universo. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que nos dá de reencarnarmos sempre, quantas vezes forem necessárias para a nossa evolução. Obrigada por tantas oportunidades que temos a cada dia de nos melhorarmos, de evoluirmos. Obrigada também à espiritualidade que sempre nos acompanha, a espiritualidade que nos orienta, que nos intui sempre a buscar o melhor caminho, o caminho que vai nos levar à felicidade, mesmo quando nós teimamos em escolher o outro. Obrigada à espiritualidade que acompanha aqui o nosso estudo, que está aqui para nos auxiliar no melhor entendimento, nas melhores palavras que vamos colocar, de forma a alcançar a todos que estejam nos ouvindo. E pedimos, assim como eternos pedintes que somos, pedimos a Deus, nosso Pai, para que possamos perceber essas oportunidades que nos são dadas a cada dia e muitas vezes a cada momento, que possamos notá-las para que não deixemos passar, para que possamos realmente aproveitá-las para o nosso crescimento espiritual, para o nosso crescimento moral. E aqui agora, Senhor,
Queremos agradecer a presença do nosso amigo Renato, que com tanto carinho aceitou estar aqui conosco essa noite para trazer para nós o seu conhecimento, o estudo que preparou para esta noite. E pedimos para que a espiritualidade possa estar mais uma vez conosco, nos incluindo, principalmente ao Renato, para que ele possa realmente trazer tudo aquilo que ele separou, tudo que ele preparou para nós. Então, pedimos ainda permissão para que possamos iniciar agora o nosso estudo da noite. Fiquem conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Renato, fique à vontade. Gente, boa noite. Eu já estava aqui conversando com os outros três, matando a saudade dessas carinhas conhecidas, né? Estava falando com a Adriana, a gente está aqui agora em Brasília, já tem 7 meses que a gente está morando aqui. E, inclusive, eu falei com a Adriana, só na próxima quarta-feira agora que eu vou conhecer uma nova casa, conhecer uma casa onde eu pretendo começar a frequentar, porque estavam quase todas fechadas também durante quase esse tempo todo. Então a gente agora está. E aí começa, né, essa coisa da afinidade, da sintonia, do aconchego, né, de começar a se entrosar com a casa. E, como eu disse, eu participo muito no estudo do Livro dos Médiuns lá, né, aí do Gelco, e eu falo, pessoal, a gente fica meio assim agarrado à casa, né? Eu não consigo, eu acho que eu estou obsediando o self há alguns meses, eu não consigo me desgrudar da casa de jeito nenhum, né? É uma afinidade, um laço de sentimentos que você não consegue romper simplesmente pela distância, né? Ainda mais depois que inventaram as ferramentas digitais. Não gostei muito quando o Adriano falou que eu sou um antigo. Antigo não é de idade, não, né? Antigo é porque eu estou longe, não é isso? Se for pelo tô longe, eu perdoo você. Se for pela idade, eu vou ficar magoado. Mas tudo bem. Com certeza. Vamos lá, gente. Vamos bater esse papo que é tão interessante sobre a prece e uma música tão bela, né? Que começou o estudo. Eu já só nos pedacinhos da música a gente copiou aqui 3 coisinhas que eles falaram: recurso da oração, aprender a ser melhor e amar o irmão. Está lá na música, né? Muitas vezes a gente esquece dessa ferramenta que é a prece. E eu não estou falando da prece ritualística que a gente faz normalmente, porque a gente aprendeu desde criança a fazer quando acorda, a fazer quando dorme. Essa a gente até faz, muitas vezes até mecanicamente, né? Cheio de sono, cansado, mas a gente faz. Eu estou falando da prece como recurso diário, recurso para todo instante, que a gente acaba esquecendo muitas vezes. Se a gente fizesse mais uso dela, com certeza nossos momentos de equilíbrio seriam maiores do que aqueles que a gente já consegue ter. É um recurso fantástico, mas que a gente ainda não compreende muito bem o que é a prece, porque a gente muitas vezes acha que a prece é aquela coisa ritualística, não é? Como eu falei, eu tenho que estar no local certo, ou dentro da casa espírita, ou dentro da igreja, ou no momento adequado, e não, a prece é a todo instante. A prece eu posso fazer dentro do meu local de trabalho, a prece eu faço dentro do meio de transporte, a prece eu faço quando eu estou dirigindo, ou a qualquer instante eu estou o tempo inteiro fazendo uma prece, quando eu elevo o meu pensamento a coisas positivas, a vibrações positivas. Só que a gente ainda é muito apegado aos horários da prece. A gente até quando brinca no estudo do evangelho, a gente fala da necessidade do evangelho no lar ter dia, horário, né? Mas não é para que a gente faça o evangelho no lar só nesse dia e horário, né? O evangelho no lar é a prática diária, dia a dia com a família, a interatividade positiva com a esposa, com o marido, com o filho, isso é o evangelho no lar, né? O evangelho no lar é a conversa, quando você chega do trabalho e senta com a esposa e troca ideias, né, e conversa, isso tudo é fazer o evangelho no lar. Porque senão a gente muitas vezes esquece desse recurso, ele é amplo, ele é para ser utilizado o tempo inteiro. E muitas vezes acha que fica apenas sendo uma ferramenta de agradecimentos e de pedidos, né? E quando ele fala aí, a prece é para nos ensinar a aprender a ser melhor. Por que a prece nos ensina a ser melhor, como disse na música? Porque nesses momentos a gente começa a sintonizar. Você já viu quando a gente consegue entrar em prece? A gente vai lembrando de pessoas, né? A gente vai lembrando de amigos, a gente vai lembrando daquele colega que você sabe que está passando por um momento difícil, você lembra de um familiar que está passando por um problema difícil, você lembra pelo ambiente da sua família, pelo ambiente do seu local de trabalho, e isso faz com que a gente comece a ampliar aquela rede de sentimentos que a gente tem, né? Aquela rede de amor que a gente tem, que fica muitas vezes resumida só à família.
E ele fala ali amar, né? Amar o irmão. Como é gostoso você passar dentro de um transporte, e a gente tem essa ferramenta, né? Muitas vezes você vê alguém do seu lado no meio do transporte que está chorando. E é difícil para você abordar essa pessoa hoje em dia, né? Muito difícil você chegar para essa pessoa e falar: o que está acontecendo? Poxa, as pessoas estão meio arredias, estão assustadas, nem todos conseguem confiar no outro. Mas se eu não posso chegar até ele fisicamente, eu posso chegar até ele através do meu pensamento, de uma boa privação, de uma prece, né? Mesmo que eu não saiba o que ele está fingindo, mas eu poder fechar os olhos e falar: Senhor, socorre esse irmão que está ali triste, angustiado. Então a gente vai exercitando essa coisa de aprender a amar. Por isso que a música acho que foi tão feliz, né, nesse trecho aí. Você vai ler. Eu queria dizer, fiquem à vontade, tá? Interfiram, não deixe isso ser palestra, não. O Adriano já falou que isso é um estudo, e eu adoro quando a gente troca essa ideia, bate um papo. Fiquem à vontade, pode interromper a hora que quiser, do jeito que quiser, tá tudo bem, vai ser legal, vai ser produtivo. Né? Você vai ler esse pedacinho, Adriano? Posso ler sim. Então, só colocando aí a par aos amigos, né, do YouTube, eu vou ler aqui o item 1, 2, 3, referentes ao primeiro item, qualidades da prece, que são passagens do Evangelho, né? O item 1, quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Está em Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 8. Quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que está nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Marcos, capítulo 11, versículos 25 e 26. Também disse esta parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para sua casa justificado, e o outro não, porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Adiante. Excelente, né? É interessante cada parte que ele fala desse pedaço, justamente de encontro àquilo que a gente começou a falar de início. A gente tem muito, criou muitas vezes por causa, eu não sou de berço espírita, né? Como está na gíria, eu nasci, vivi até meus 20, metade da minha vida dentro da Igreja Católica, minha família toda católica, eu sou a única ovelha desgarrada, né, da família, e a gente conheceu a doutrina espírita depois de um tempo, mas você vê que esse conceito do orar, né, muitas vezes se torna um hábito vazio. Você é doutrinado desde criança, né? Como eu falei, acorda, faz o Pai Nosso, faz a sua prece a Deus, pede e agradece. Isso vai virando uma ritualística. Isso vai virando um hábito, apenas um hábito, onde a gente vai perdendo muito do sentido. E eu lembrei aqui de uma passagem comigo, né, na época da comunhão. Quem passou pela Igreja Católica talvez lembre disso. Você tem que passar pela confissão, né? Você tem que fazer a confissão junto ao padre antes do processo da comunhão.
E eu lembro quando eu fiz a comunhão e depois entrei para a Crisma, fui para estar me preparando para a Crisma, um dos sacramentos lá da igreja, né? Eu fui conversar com um padre, mas o padre não era um padre apenas, né? Ele era um amigo muito próximo meu, da minha família, da minha irmã, principalmente mais velha, que é da igreja há muito tempo. E eu lembro quando eu entrei no confessionário para conversar com ele, como criança, né? A gente só pensa assim, né? Fiquei com raiva da minha mãe, fiquei com raiva do meu pai, aquelas coisas de sempre que a gente sempre pensa quando pensa em conversar, porque não tinha dado tempo ainda de fazer tanta besteira. Hoje o padre já teria que, coitado do padre, ele ia ter que me dar bastante penitência se a confissão fosse hoje. Mas naquela época não tinha tanta coisa assim para confessar. Mas eu lembro como é interessante que a visão se amplia para todas as pessoas, mesmo dentro das suas religiões e com os seus ritos. O padre virou para mim e falou, Padre Mateus, que até hoje é Mateus, meu amigo, né? Faleceu há pouco tempo. Ele virou para mim e falou assim, Renato, não precisa me confessar nada, não. Aí eu tomei um susto, né? Porque eu me preparei ansiosamente para confessar todos os meus pecados, né, para ele. Ele falou assim, não precisa... Não precisa ficar preocupado, não. Converse com Deus. Converse com Deus na sua intimidade. Tá? Não tenho nenhuma penitência para te dar. Aquilo me deixou meio assustado, né? Meio surpreendido, porque era um rito que todo mundo já se preparava para entrar ali e ter que pagar suas penitências, né? E quase todos os padres que faziam essa confissão botavam a criança para fazer ali tantas Ave-Marias e tantos Pai Nosso para pagar aqueles pecados de pensei que fiquei com raiva da minha mãe, fiquei com raiva do meu pai, né? Taquei pedra, toquei a campainha do vizinho e saí correndo, aquelas coisas de criança, né? E eu fiquei surpreso quando ele falou assim, não precise, entre na intimidade contigo e converse com Deus. Vai lá. E aí eu saí do confessionário meio ainda sem saber muito o que fazer, me sentindo carente da minha penitência, né? Sentei no banco e fiz a minha prece a Deus, agradecendo por tudo, pela oportunidade. E aquilo marcou, né? Porque eu falei, gente, eu ouvi um padre me dizer isso, né? Vai para a intimidade do seu momento. Entre na intimidade, na sua intimidade, converse com Deus. Hoje, se vocês me verem, porque a gente faz dentro da casa espírita, a gente não pode fazer a prece como eu faço no meu dia a dia com Deus, senão vocês me expulsam da casa espírita. Porque normalmente, quando eu faço a minha prece na minha intimidade, é um bate-papo mesmo. Um bate-papo cheio de intimidade, cheio de troca de ideias, cheio de troca de opiniões. Eu converso com a espiritualidade, com Deus, como se estivesse conversando com um amigo. Abro meu coração como eu tenho que abrir, na intimidade total, falo tudo que eu tenho para falar. Quando eu estou com as minhas mágoas, eu também reclamo, né? Quando eu também estou com as minhas broncas, eu também reclamo. E é gostoso isso, porque isso que a doutrina te fala o tempo inteiro e esse trechinho fala. Entre na intimidade do seu lar, do seu quarto, do seu local, seja debaixo do chuveiro, seja dentro do transporte público com os olhos fechados, seja onde for. E use a oração como ferramenta de proximidade, de intimidade. Prece é intimidade. Intimidade com seu mentor, com a espiritualidade, intimidade com Deus. Né? A gente não pode mais ficar vendo o que muitas vezes causava e dificultava muitas vezes para nós, eu acho, a prece, é que parece algo muito distante. Evolutivamente, tudo bem, a gente consegue entender que Jesus é um espírito de uma evolução gigantesca perto da nossa. Né? Deus a gente não consegue nem dimensionar, né? Mas eles estão aqui, é seu irmão, passou por tudo que você passou até chegar a ser esse espírito que chegou, então ele conhece das nossas mazelas, ele conhece das nossas dificuldades, ele conhece das nossas vivências, ele conhece das nossas imperfeições. A espiritualidade, melhor do que ninguém conhece. Por que Jesus nos entendia tanto? Justamente porque não esperava nem de mim, nem de nenhum de nós, nada daquilo que a gente ainda não é capaz de dar. Então, a gente conversar com Deus é conversar mesmo. É conversar mesmo. É bater um papo na intimidade, se abrir. É falar, caramba, tá difícil. Né? Eu vou contar um exemplo da minha mãe. Algumas pessoas sabem disso, eu já até tinha falado isso no CELV. Eu perdi um sobrinho meu, descobriu câncer com 9 anos e lutou dos 9 aos 12 anos contra o câncer e faleceu com 12 anos. E a minha mãe foi que me apresentou a doutrina espírita, ela ia clandestinamente numa casa espírita, porque a família não podia nem imaginar, né? E ela conta que estava no hospital, meu sobrinho, numa das suas cirurgias, e ela simplesmente soltou os bichos por cima de Deus, usando o termo que ela falou para mim.
ela esbravejou mesmo, revoltada com tudo aquilo, porque não entendia uma criança passar por aquilo, por mais que a doutrina nos explique. Vamos ser sinceros, a gente sabe que na hora que o calo aperta, o negócio é mais embaixo, né? A gente ainda sofre muito, ainda se desestabiliza muito. E aí ela falou que naquele momento de total rebeldia, ela sentada no degrau de uma escada que fazia 2 jogos, né? Assim, e ela começou a ouvir a prece de Cáritas, imagina, dentro de um corredor do hospital. E ela falou, gente, eu tô ficando doida, né? Porque eu tô aqui nesse momento de onde está saindo essa prece de Cáritas. E assim, uns 5 ou 6 degraus acima dela, tinha uma outra mãe que também estava com seu filho internado e começou a orar a prece de Cáritas. Ela tomou um susto porque ela estava naquele momento esbravejando, né, com Deus, se abrindo de corpo e alma para aquilo. Ela não estava mais fazendo teatro. E aquela prece começa. Ela fala que sentou as duas na beira da escada, terminaram a prece de Cáritas aos prantos, chorando, e ela fala, cara, eu entendi, né? Eu não estou sozinha. O momento é pesado, é pesado, e Deus entende o meu esbravejar. Minha mãe tem uma linguagem bem simples, né? É uma pessoa simples. Ela falou, Deus entende que eu estava com raiva. Ele entende minha angústia. E nessa hora, bota aquela pessoa fazendo uma prece de Cáritas do meu lado. Né? Só para que a gente entenda, quando ele fala da intimidade, é isso. É a gente ser transparente. A gente não precisa, num momento de intimidade com Deus, ficar fazendo um teatro, né? Tentar fazer uma... a gente não vai conseguir enganar mais nada. A gente está ali nu na frente deles, né? Então é a hora da gente expor aquilo tudo que a gente sente. Se tiver que chorar, que chore. Se tiver que cobrar, que cobre. Se tiver que agradecer, que agradeça. Mas que seja uma coisa bastante viva, né? Com sentimento, com vibração, né? Para que a gente não fique apenas naquela ritualística que a gente fez muitas vezes. Muitas vezes eu me pego também na ritualística. Às vezes, quando eu sento, começo, agradeço, 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 depois peço e vou dormir. Eu falo, gente, peraí, deixa eu mudar esse negócio aqui, caramba, eu estou fazendo de novo, né? E aí eu começo a trocar aquele papo, né? Aquela ideia. E ali a gente vai longe, né? Muitas vezes eu adormeço no meio dessa conversa, e a conversa vai terminar do lado de lá, mas a gente precisa desse momento de intimidade. Talvez por isso eles falam tanto desse momento de intimidade, de entrar para dentro de você, e aí eles vão usar a simbologia de entrar para o quarto, entrar para um local adequado, mas entrar para dentro de você, né? E fazer essa prece, porque é isso que vai trazer qualidade para essa ferramenta que é a prece. Renato. Pode falar. Oh, que bom. Fala. Não, aproveitando e lembrando, né, ou seja, agradecer mesmo pelo que o Espiritismo nos traz, né? Isso tudo que você está mostrando para a gente consegue identificar a transformação, né, que o Espiritismo nos traz na questão da compreensão, né, das escrituras, né? Você falou que tem a sua origem também católica. A origem de todos nós, ela vai passar, dos cristãos em si, ela necessariamente vai passar em algum momento, pelo catolicismo, protestantismo, olha lá. Então a gente já traz conosco, né, esses costumes, né, e a gente aprendeu assim. A gente tem que orar, a gente tem que rezar e tal, mas só que a gente não aprendeu, né, que existe a conexão, ou seja, a gente não aprendeu a imortalidade da alma, a gente foi ocultado essas coisas para a gente. Então o Espiritismo ele nos esclarece nesse sentido e faz sentido, né, esse esclarecimento de que conversar com Deus é justamente isso, você conectar através do seu pensamento, né, ou seja, como um ser realmente um amigo, né, ou seja, de poder estar ali partilhando as suas necessidades, né, os seus problemas. E aí a gente também, como você falou, por exemplo, o Evangelho ele cita muito essa questão do templo em si, que o Espiritismo ele coloca que o templo não necessariamente é a igreja, né? Ou seja, pode ser o templo do nosso corpo, a nossa mente, né? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo traz, né? Ou seja, que o que antes se dizia fora da igreja não há salvação, se transforma em fora da caridade não há salvação, que é uma ação individual. Então, ou seja, essa visão, né, que você está trazendo, Renato, da questão do indivíduo,
é o trabalho que o Espiritismo ele vem fazendo, né, na gente, no sentido justamente disso, ou seja, de vitalizar, de dar força, né, ao ser em si. Cada um tem o seu papel, né, na sociedade. Beleza. Você até me lembrou uma coisa que um dia desse a gente estava conversando num outro estudo que a gente participa. Eu tenho a nítida sensação de que essa pandemia trouxe para nós, do meio espírita, eu acho que todas as crenças, mas para nós também, do meio espírita, uma independência. É maravilhoso, tá, gente, que as casas estejam reabrindo. É maravilhoso retornarmos a ter uma vida normal, né? A gente pode estar junto, se abraçar, se confraternizar, estudar novamente nas salas, né? Como isso é bom, a gente precisa disso, desse calor. Mas essa pandemia trouxe para nós uma lição de independência de uma estrutura predial muito grande. Né? Eu ouvi de muita gente no meio espírita essa fala. Nossa, eu estou me sentindo, eu consegui passar bem pela pandemia, né? Talvez por essa ferramenta maravilhosa digital, né? Que nos oportunizou esses estudos, nos oportunizou as palestras, né? A Juliana também faz bastante, todo mundo aqui, né? Faz nossos estudos. A gente, quanta oportunidade a gente passou a ter de alcançar pessoas até mais longe do que... Porque a gente ficava muito resumido ali a nossa casa, né? A instituição prédio. Hoje você ampliou isso. Eu estava falando com o Adriano, o Valmir estava conversando que mesmo voltando o estudo presencial ano que vem do GELCO, eles pretendem manter o GELCO virtual, porque alcançou pessoas até de outros países participando do estudo. Isso é muito legal. Né? E isso ensinou com que a gente ficasse menos preso àquela coisa, porque senão a gente entra, mesmo na casa espírita, a gente também entra na mesma ritualística. A gente chega, a gente vai, assiste a palestra, toma o passe, bebe água, vai para casa. Né? Se deixar, por isso é tão importante os grupos de estudo, que é o grupo de estudo que amplia essa nossa capacidade de compreensão. O estudo na casa espírita que verdadeiramente nos traz a doutrina para dentro da gente. A palestra é um momento de socorro. Né? É como se fosse um pronto-socorro. Né? Aquele momento ali da casa espírita é quase como uma UPA. Né? 24 horas está ali para receber a pessoa, sacudir, tirar a poeira, dar água fluidificada, dar o passe, auxiliar, e aí você conduz ao tratamento do espírito, que é através do estudo. Então, eu percebo o quanto essa pandemia trouxe de independência do prédio espírita, e não da casa espírita, que a casa espírita não parou em momento algum. Né? O CELV não parou em momento algum. Todos os estudos e palestras a todo instante, então o CELV não parou em momento algum. O que parou foi aquela estrutura predial por uma necessidade. Então, a gente vai continuando, a gente fica pensando assim, né? Qual a nossa contrapartida nesse processo? Qual a contrapartida nossa no processo da oração? Ou é só a gente pedir? Ou é só a gente agradecer? Né? A gente precisa movimentar. A gente, quando pede, precisa movimentar. Não adianta eu pedir que o meu dia seja maravilhoso se eu não fizer a minha parte para que ele seja. Não adianta eu pedir para que o meu ambiente de trabalho transcorra em paz se eu também não fizer a minha parte para que esse ambiente transcorra em paz. Não adianta eu pedir para que a minha família esteja em paz se eu não faço a minha parte, que a minha família está. Tudo na oração, tudo na prece tem aquele seu pedido de contrapartida. A gente é educado a entender que nada nos é dado de mão beijada na doutrina espírita. A doutrina espírita nos ensina que é a nossa responsabilidade criar a atmosfera que a gente tanto deseja. Não adianta eu pedir se eu não faço a minha parte. Né? Não adianta eu acordar e pedir assim que meu ambiente profissional seja maravilhoso e tranquilo hoje. E aí chega no ambiente de trabalho e eu boto terror naquele lugar. Né? Eu faço fofoca, eu faço maledicência, eu trato mal, eu não atendo bem, seja lá o que for. Não adianta. Não tem como o meu ambiente ser saudável e salutar se eu não fizer a minha parte. A espiritualidade não vai fazer a parte que nos compete. A parte que nos compete é nossa, exclusivamente. Se a gente for esperar que eles resolvam tudo para nós, dificilmente vai falar assim, eu tanto peço, tanto faço oração e as coisas não acontecem. Sim. O que eu estou fazendo para que as coisas aconteçam? O que eu estou fazendo para que isso traga resultados? E aí a gente entra nessa segunda parte que fala da eficácia da prece, né? Porque todos nós achamos que é só pedir. Né? Porque a gente ouviu, pedir e dar-se-vos-á. Batei e a porta se vos abrirá. Né? Batei e meta a mão na maçaneta e abra, porque senão ela não vai se abrir. Né? Bate na porta
Como a gente faz? Dá licença e abre a porta com a maçaneta e entra. Porque ela não vai abrir sozinha se você não meter a mão na maçaneta. Pedir e vai ser dado, sim, mas você precisa reagir, né? Ter ação, ter movimento para que a coisa aconteça. Porque senão a gente entra muito naquela paralisia de que é só pedir. Eu peço e as coisas acontecem. E aí, quando não acontece, me rebelo, me revolto, não aceito. O que adianta? Eu estou aqui nessa casa espírita tem um tempão, peço, e nada acontece. Participo de tudo quanto é estudo, dou passe, lavo, varro, faço palestra, faço tudo e nada acontece, porque precisa de ação. Mais do que a ação prática ali dentro, a ação no dia a dia, ação de transformação. E aí a gente pergunta, para que a gente está utilizando a prece? Como a gente está utilizando essa ferramenta da prece? Por que eu falo isso? Porque a gente fica vendo muito, e aí não é crítica não, né? Um comentário num grupo de estudos fechado, a gente vê muitas vezes que a prece virou uma ferramenta de barganha, uma ferramenta de troca. Né? Eu dou e eu recebo. Eu dou com uma mão e estou esperando receber com a outra. E isso não é esse o objetivo da prece. O prece nos dá sustentabilidade. A prece nos dá equilíbrio para tomar as decisões corretas e transformar a nossa vida. E não esperar. Vamos dizer um exemplo. O meu casamento, o meu relacionamento afetivo não está bom. Bacana. O que eu faço? O que eu estou fazendo para que esse processo mude? Ou eu só vou chegar em casa, Senhor, transforme meu marido. Ou Senhor, transforme minha esposa, para que seja o príncipe encantado ou a minha princesa. Não. O que eu estou fazendo? Quando eu fizer a minha prece, eu vou falar, Senhor, dá-me lucidez para perceber qual é o meu papel nesse processo. Né? Me dá sabedoria para entender qual é a minha responsabilidade nesse processo. E assim, todos os processos do nosso dia a dia. Qual é a nossa parte nesse processo? Porque a gente está usando a prece como se fosse uma bengala para resolver os nossos problemas. E não é isso que a prece vai fazer. A prece ela vai te dar sustentabilidade para que você resolva os seus problemas. Ela não vai resolver os problemas para você. A gente pegou aqui uns tópicos e botou: a prece atendida é atendida externamente ou muda a nossa vibração e como lidar com o processo? O que vocês acham até? Fica de pergunta. Né? A gente pede e ela é atendida de pronto ou é uma ferramenta para que a gente caminhe de forma diferente? Ou é a espiritualidade que fala assim, não, vamos te intuir, vamos te ajudar, vamos te auxiliar para que você mude o seu processo. A prece é essa ferramenta. Ela não é atendida, não é que a espiritualidade faça moeda de troca, mas ela tem que fazer com que você caminhe. Senão a gente fica o tempo inteiro, pede e fica estagnado esperando as coisas resolverem. A gente precisa se movimentar. A prece resolve sem nosso esforço, que a gente já conversou. E aí eu botei assim, como entender um pedacinho que ele fala assim, concedido vos será o que quer que pedirdes pela prece. Fora ilógico deduzir que basta pedir para obter, e for injusto acusar a providência, se não acede a toda a súplica que se lhe faça, uma vez que ela sabe, melhor do que nós, o que é para o nosso bem. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus nos deixará passar pelas essas dificuldades, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação, que vai lhe trazer a cura. Então, muitas vezes, a gente vai precisar passar por essas dificuldades, passar por essas tormentas. As tormentas não irão mudar, não se tornarão mais brandas, a gente é que se torna mais resistência para passar pela turbulência. Eu lembro de uma senhora que, conversando com a gente, ela falava assim, Renato, eu tive um sobrinho numa casa espírita, e meu sobrinho começou a se envolver com as drogas. E começou a fazer um monte de besteira, escolhas erradas. E eu lembro que ela não era espírita nessa época. Eu pedi muito a Deus que Deus ajudasse a tirar o meu sobrinho dessa situação. E nesse caminho aí ela virou espírita, começou a estudar, a frequentar a casa espírita, e a situação continuava a transcorrer daquela mesma forma com o sobrinho. E um determinado dia o sobrinho foi... Ela lembra que falava tanto, Senhor, ajuda para que ele saia desse processo. E o menino descobriu, ainda jovem, um problema de uma enfermidade e foi levado ao hospital. Naquele momento, ele já não tinha contato mais nenhum com a família, nem com a mãe, nem com o irmão, nem com ninguém, porque ninguém queria mais contato com ele por causa das drogas. Ele já tinha totalmente perdido, saído pelo mundo afora. Mas nesse momento, onde a internação aconteceu por um problema de saúde, quem vai cuidar foi a mãe,
foi o pai, foi a tia, foi a irmã. E ela falando, Renato, como eu consegui entender aquilo que eu tanto pedi a Deus durante meses, que tirasse o meu sobrinho daquele momento. Só que o tirar daquele sobrinho daquele momento tem amplos caminhos para que isso aconteça. Muitas vezes a gente, quando pede para que tire o sobrinho daquele caminho, a gente quer que ele acorde, esteja limpo e nunca mais busque a droga no dia seguinte. Né? Processo que a gente sabe que quimicamente não é normal, não é fácil essa batalha. E não, ele foi tirado por um problema de uma enfermidade que nem tinha nada a ver com a questão das drogas, mas que se agravou pela questão das drogas. E aquela doença aproximou a família, aquela doença fez com que ele repensasse a vida e não conseguiu sobreviver daquela doença, desencarnou, mas ela falou, Renato, como foi importante eu entender o que a doutrina me passava sobre o que eu pedia. Né? Sobre como eu pedi a Deus, Deus me ajude, dê lucidez para a família, para todos nós nesse momento, foi dado. Mas foi dado por um caminho que nem sempre é aquele que a gente deseja que seja. Né? O caminho que a espiritualidade vai fazer com a gente nesses processos depende dela. Ela vai fazer o caminho que é melhor nesse processo evolutivo, não só do jovem, mas de coletivo. Porque a família se aproximou, os pais voltaram a ficar perto dele, os irmãos voltaram a ficar perto dele. Qual a teia que esse processo resolveu através daquela doença? Que lógico que ela não pediu a doença, mas ela pediu que resolvesse o processo, né? Que auxiliasse no processo de mudança daquele jovem. E a espiritualidade fez esse processo. As coisas aconteceram como era necessário, mas não da forma que muitas vezes a gente deseja. Então, só para que a gente entenda que nem sempre os nossos pedidos serão atendidos da forma com que a gente quer. Né? Até, graças a Deus, porque se fosse, normalmente ia dar problema. Né? Porque a gente pede os mais fáceis, a gente pede o caminho mais curto, a gente pede as coisas com mais facilidade, a gente acorda e quer o emprego dos sonhos, a gente acorda e quer o relacionamento dos sonhos, e nem sempre isso é possível, porque muitas vezes no nosso processo de evolução não é esse o caminho que a gente precisa. Renato, me lembrei aqui daquele filme Todo Poderoso, e que ele resolve atender o pedido de todo mundo ganhar na loteria. E aí ele mais que deixou os outros mais nervosos ainda, irritados do que ajudou. Né? Se a gente parar para pensar, a gente você consegue, acho que qualquer um dos nós quatro aqui, se a gente parasse para pensar, se Deus tivesse dado tudo o que a gente pediu, ia ser o caos. Se ele tivesse atendido todas as minhas preces, Jesus do céu, graças a Deus não foi do jeito que eu pedi. Porque nem pedir a gente sabe, né? Nem pedir a gente sabe. As duas nem falam nada porque já estão pensando no que elas pediram de errado. Tenho certeza. Olha, Renato, que maldade. Vamos lá? Eu ia comentar, eu ia comentar assim, bem rapidinho. Até meia-noite, qualquer hora, até meia-noite ainda é hoje, né? Mas é que essa questão do pedir, né? E que a gente não sabe o que está pedindo, e que Deus só vai dar realmente aquilo que a gente necessita. Assim como os pais, né? Como nós, quanto pais. A gente não pode deixar o filho fazer o que quer, a gente tem que saber dosar também, né? Tem que dar alguns limites, né? Da mesma forma que Deus está agindo conosco, né? Tem uma questão aqui que você não falou disso, é claro, porque também não está aí no livro, mas é do Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, que ele fala de prece refratária. Eu achei tão interessante isso, eu estava estudando isso na semana passada, a gente está estudando esse livro no Geocom, né? Que ele fala aqui que nada se perde, né? Toda solicitação ela é escutada e ela realmente é concedida de alguma forma, de acordo realmente com as nossas necessidades. Mas a prece refratária é o seguinte, ela pede, aqui no caso, no livro, né, a uma pessoa, a um espírito, né, que já está desencarnado, que era sua mãe. A sua mãe desencarnou, Evelina, se não me engano, eu anotei aqui até, Evelina. Então, ela pede à mãe, só que a mãe não tinha condições de estar atendendo, né? Assim como a gente às vezes faz, né, com algum ente querido que já desencarnou, a gente se dirige a eles, mas a mãe dela, no caso, não tinha condições nem de ouvir o que ela... Não estavam mesmo em sintonia, né? Ela inclusive, estava obsediando uma pessoa, então, realmente, ela não estava nesse nível.
Só que essa menina, ela realmente tinha necessidade de uma ajuda, né? E ela pedia, assim, com muita força, com muito fervor, e a prece dela, então, ela vai ser encaminhada para um outro setor. Ela chega lá no... Se não me engano, é no Nosso Lar, porque é Clarencio que está falando, né? Então, é no Nosso Lar, e aí eles vão achar uma forma de ajudá-la, né? Então, muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo prece e que a prece não vai ser atendida, ou que nem foi atendida, né, Renato? Mas é porque a gente não está sabendo, a gente não tem olhos de ver, né? Mas aqui no caso, então, mesmo que a gente peça para... Acho que ele caiu, né? Mesmo que a gente peça para um ente querido que não tenha condições, assim como ela, a gente sabe que, de alguma forma, em algum momento, a espiritualidade vai nos auxiliar, porque a gente nunca está sozinho, né? A gente sabe disso. A gente nunca está sozinho, nós estamos sempre sendo auxiliados, sempre amparados. Ele está tentando voltar, né? Acho que a conexão dele... Ah, ele aí... Aí ele foi. Às vezes a distância também, ela favorece. Aqui, ó, a É o sinal, né? Joelma colocou aqui, agradecei, louvai e diz. É isso mesmo. O Renato estava falando, e aí a gente estava aqui tentando, né, puxar aqui pensamentos que a gente vai lembrando de situações, né, de complicações, dificuldades que a gente passa, e são oportunidades de autoconhecimento também, não é? Porque quando a gente vai se sintonizar com o alto, né, pedir ajuda, a gente vai sem máscaras, né? A gente vai ali, né, de coração limpo, de coração puro, e faz essa sintonia. Olha, ele conseguiu voltar aí. Desculpa, gente, caiu a conexão aqui. Acontece, seja bem-vindo de volta. Estou sem som. E aí a gente consegue fazer essa compreensão maior do que a gente realmente precisa, porque a gente vai buscar o autoconhecimento, né? Se aquilo realmente era necessário para a gente ou não. E aí a gente começa a se conhecer melhor, isso é muito importante. O autoconhecimento, e acho que também a relação que a gente tem com o próximo, né? Como é que está essa nossa relação hoje também é bem importante. Bem importante. Daniel Dias colocou aqui, ó, acho que para receber os benefícios vai muito da necessidade e do merecimento de quem pede. É isso aí. Com certeza, né? Aí a gente coloca aí também, acho que do entendimento, né, de quem pede, né? Porque muitas vezes a gente recebe até mais do que pediu, mas ainda não tem condições de compreender, né? Que recebeu porque muito não é mais da do forma que que a gente queria, né? Porque não quando não é da forma que a gente quer, a gente dificilmente consegue compreender. E aí depois, né, lá na frente, a gente, caramba, né? Naquele momento eu fui tão ajudada, e se fosse da maneira que eu queria, não teria sido tão bom para mim. Show. Estamos sim. Estão me ouvindo? Sim, estamos sim. Eu aqui não estou ouvindo vocês. Não está ouvindo? Que coisa. Pode ser o sinal. Sim. Pode ser o fone. O fone, às vezes, sem fio, dá uns probleminhas também. Pode ter acabado a bateria. Tá ouvindo? Agora estou ouvindo. Que bom. Nós estávamos aqui falando sobre o gancho que você deixou para a gente. É o sinal mesmo que caiu. Beleza. Então, vamos lá. Então vamos lá. Tomara que não caia de novo. Vamos falar sobre a ação da prece e transmissão de pensamento. Vocês já concluíram aquele pedacinho, já enquanto eu estava fora do ar? Vamos lá. É interessante quando ele fala isso, e aí lembrando até do que a Lênia estava falando um pouco antes de eu cair o sinal, a gente esquece muitas vezes como isso funciona, né? Como funciona isso? No livro dos médiuns, que eu falei com vocês que eu estou participando de vez em quando, né, no estudo, eu estou na turma como aluno. Poxa, eu fico triste porque eu estou há tanto tempo no CELV pedindo a espiritualidade que eu gostaria de receber da minha mãe. Aí eu disse para ela, colega, eu entrei no chat, né? Porque eu estava no chat só, não estava no estudo. Eu falei, colega, preste um pouco mais de atenção, né?
Muitas vezes a nossa mãe ou aquele que a gente deseja, essa mensagem não vai chegar para nós através de uma psicografia ou de uma psicofonia, né? Isso vai chegar de muitas horas, numa intuição, num processo de uma inspiração para uma decisão que você tem que tomar na sua vida, ou até muitas vezes através de um colega. Porque a gente no meio espírita também criou muitos ritos, né? Muitas manias engraçadas, porque vamos dizer assim, a Lene chega para mim e diz assim, poxa, eu estou com um problema X. Aí eu digo, o colega de trabalho, a gente trabalhando junto, eu vejo, Lene, faz A, B, o que você acha se você fizer A, B, C e D? Será que não é legal? Aí a Lene pensa assim, pô, esse cara já está se metendo na minha vida, né? O cara já está dando palpite, não, pô, é brincadeira, né? E aí você sai do trabalho e vai para a casa espírita à noite. Aí na casa espírita à noite, o espírito diz para você, Lene, faz A, B e C. Aí você fica, oh, que maravilha. O espírito me disse para fazer isso, isso e aquilo. Ou me deu uma orientação, a mesma orientação que o amigo para ela. A gente é, né, nessa coisa do... Porque a gente esquece que é espírito oportuno, da forma que for possível. Se muitas vezes não vai ser na casa espírita, vai ser no amigo, vai ser no marido, na esposa, no familiar, vai ser um desconhecido que você nem conhece, nunca viu antes, e que sentou com você, de repente, no transporte público e fala coisas para você que você fica assim, caramba, tio, faz sentido, né? Faz sentido. A gente precisa ter o famoso ouvidos de ouvir, que Jesus falava, né? Porque a gente fica esperando o espetacular, a gente fica esperando aquilo que a gente, né, não percebe que está sendo ofertado a todo instante para a gente. Do nosso colega de casa espírita, num grupo de estudos igual a gente está aqui, a espiritualidade vai te dizer exatamente aquilo que você precisa, atender a sua prece, através de uma orientação que muitas vezes a gente vai perder, porque não presta atenção nos detalhes, no que está ali ao nosso redor. E a gente esquece que a prece, que essa ligação de pensamentos, né, é vibração. E a vibração é captada de todas as formas. Vai ser captada pelo espírito desencarnado e pode ser captado por um colega que está um espírito encarnado, que vai perceber aquela sua necessidade, vai chegar para você, vai ser um instrumento para você, de virar para você e dar um conselho, dar uma boa orientação. É que muitas vezes a gente ainda prefere o espetacular, né? Ou algo diferente, e não aquilo que está ao nosso redor. A gente esquece muitas vezes que como funciona isso, né? A gente plasma, a gente pensa, por isso que a gente falou, e a gente vai falar mais ainda quando for falar das preces inteligíveis lá na frente, né? A importância do que a gente verdadeiramente está sentindo naquele momento da prece, e não só palavras, né? Não só repetições. Quando eu falo com vocês, a prece de Cáritas é linda. Ela é maravilhosa, uma das coisas mais lindas que tem no mundo de prece. Mas eu frequentei uma casa onde ela era feita todos os dias no início do curso e as pessoas repetiam ela igualzinho repete o Pai Nosso na entrada da igreja. É aquela ritualística de repetir a prece de Cáritas sem refletir a prece de Cáritas. É refletir cada oração verdadeiramente, é falar do fundo. É quando você fala do fundo, quando você tira isso de dentro de você, é que você emana isso. A espiritualidade fala que tudo que a gente pensa, né, plasma no universo, plasma ao nosso redor. Então é assim que funciona a nossa prece. Você quer pedir? Peça do fundo do coração, peça com sentimento, mas peça com vibração. Agradeça com vibração. Coloque sentimento naquilo que você faz, porque isso fica aqui, ao seu redor. E muitas vezes a energia dessa prece, a energia dessa vibração, não é só para a gente, vai atingir quantos outros? Quantos outros? Nenhum de nós tem dúvida do quanto de vibração está saindo nesse exato momento, todas as segundas-feiras, quando vocês se reúnem para fazer o evangelho. Né? A prece que vocês fazem na abertura, que faz no encerramento, a vibração de cada um de nós durante o estudo que a gente está fazendo, como todos nós estamos aqui, nós quatro, de quem está participando, isso está plasmando, isso é energia, isso é vibração que está sendo colocado, e essa vibração vai sendo conduzida para quem precisa. Muitas vezes a gente está canalizando o nosso pensamento para os nossos entes queridos, e no meio do caminho, essa vibração, essa energia, a espiritualidade vai canalizar para outras pessoas que estão precisando tanto quanto eles. Né? Aqui do teu lado,
angústia, pedindo a Deus que aqui na transmissão que você está fazendo e direciona para aquele que precisa. E não só na mão para lá, como de mão dupla. Quantas vezes a gente está dentro de uma casa espírita sereno, tranquilo, em prece, em vibração, porque é isso que a gente está jogando na atmosfera. É isso que a gente está jogando, plasmando no nosso planeta e trazendo de vibrações. Por isso é tão importante quando a gente fala que a prece é pensamento. É sentimento, porque a gente impulsiona. Se você fala apenas a prece por repetição, né, da fala, isso tá vazio, isso tá oco. Mas quando você faz aquilo com sentimento, com intensidade, você impulsiona. Né? Eu lembro de um livro que eu li da Joana de Ângeles, que ela falava, se a pessoa tivesse a noção do que uma prece é capaz de fazer, do que uma pessoa em seu cantinho, no seu quarto, quando ela está em prece, ela não tem noção do facho de luz que ela está emitindo naquele momento. E como aquela luz é direcionada, é referência, como se fosse um farol para tantos espíritos. Né? Porque é aquele momento que você está botando o que você tem de melhor. Ele fala, eu achei interessante nesse trecho que a gente estava lendo, quando ele fala do poder da vontade, né? Na transmissão do pensamento. Muitas vezes a gente faz a prece, mas a gente não faz a prece acreditando que ela vai acontecer. Ou não faz a prece com a vibração que a gente precisa botar. Não é simplesmente repetir palavras. Né? É intensamente, eu quero que isso aconteça. Eu desejo o melhor para Juliana, eu desejo o melhor para Lene, eu desejo o melhor, mas eu desejo, eu realmente quero, eu estou vibrando por eles, e não estou apenas falando que a Juliana seja iluminada, que a Lene receba, acerte na loteria, que a Adriana... Não é isso não, é botar vibração. É uma das maiores experiências que eu tive no meio espírita, pessoal, e foi aprendizado depois de mais de 10 anos de uma casa espírita que eu já frequentava e fazia um trabalho. Era uma casa diferente, né, que tem uma ritualística diferente, seu procedimento de operação é diferente das casas, principalmente das casas ligadas à federação, e o passe é feito antes, em salão aberto, e muitas vezes o assistente acaba sentindo a aproximação espiritual e você percebe. E a gente, como preparado na casa, para o trabalho da casa, era o nosso trabalho, ciente da nossa limitação, das nossas imperfeições, de se colocar à disposição para ir lá conversar com esse espírito que estava ali através daquele assistente. E, gente, a gente era preparado igual um robozinho, né? Igual um mecânico. Quando chega, se o espírito incorporar na pessoa tal, ou se aproximar, você vai perceber, a sua obrigação é chegar lá, doutrinar e desprender desse espírito. É isso, era isso que você era preparado mecanicamente para fazer. E isso eu fazia há 10 anos. Com uma triste ilusão de achar que eu era melhor do que aquele que ali chegou, até aqueles 10 anos. E num determinado dia eu acordei mal, eu acordei para baixo. Eu acordei necessitado de colo, né? Fiquei mal, mas eu acordei, eu vou para casa trabalhar. Eu tenho que ir para lá trabalhar, porque é meu trabalho, é meu compromisso, eu estou naquele trabalho. E eu fui para o trabalho na casa espírita. Naquele dia, eu estava mais precisando de colo do que em condição de dar colo para alguém, né? Mas eu fui para o meu trabalho. E logo, e aí a espiritualidade aproveita, aconteceu mediunicamente uma incorporação num dos assistentes. E era o mais próximo para atender, era eu. Gente, eu estava para baixo. Né? Foi a primeira vez que eu consegui olhar para aquele irmão sofrendo ali como alguém que ia curar, que ia tratar, que ia ajudar, né? E não conseguia ver isso em pé de igualdade. E você tinha todo um processo, que era chegar e doutrinar mesmo, conversar com o espírito, fazer uma prece para que o objetivo era você desprender aquele processo mediúnico e aí você conduzia a pessoa para uma orientação. Nesse dia, eu cheguei
E a energia foi tanta de afinidade com aquele espírito que eu não abri a boca e não consegui falar 2, 3 palavras. E chorar igual 2 crianças que tinha tomado um choque na tomada. A gente se abraçava e chorava, chorava. Eu e o espírito que estava naquela pessoa. E choramos, era um rapaz. E a gente estava junto, treinação. Foi a primeira vez na minha vida, depois de mais de 10 anos de casa espírita, onde eu entendi o que era ser espírita. Onde eu entendi o que era o trabalho mediúnico. Onde eu entendi que eu estava em pé de igualdade com qualquer um daqueles irmãos que ali na casa espírita em sofrimento. Que eu não sou nem melhor nem pior. Né? E foi um processo de transformação, para mim, absurdo no trabalho mediúnico. De você hoje conseguir que amanhã eu, Renato, posso estar ali na mesa de orientação mediúnica. Eu posso ser eu a estar ali com todo o meu sofrimento perante aquele médium. Então, é só para que a gente consiga entender que quando a gente entra numa sintonia de pensamento real de ajuda ou de igualdade, e esse tem que ser o sentimento de qualquer médium, Chico falava isso muito bem, quando eu chego num trabalho espírita para fazer o meu trabalho espírita, eu verdadeiramente sinto como se fosse, sem todo meu irmão que aqui está chegando. E por isso aquela vibração, aquela intensidade tão forte que o Chico... Né? Porque a gente precisa ter essa sintonia de pensamento verdadeira quando está fazendo uma prece ou quando se predispõe a um trabalho dentro da casa espírita. Porque se eu chego na casa espírita sendo que tem que verdadeiramente chegar lá e olhar esse irmão na mesma direção. E isso é a prece. Né? Por isso que eu estou querendo dizer, porque quando ele fala da questão da transmissão de pensamento, é isso. Se eu faço uma prece, onde eu verdadeiramente, quando eu peço por alguém que sofre, sabendo que eu também tenho sofrimentos e dores, quando eu peço por alguém que está no momento de fragilidade, mas eu sei que eu também tenho nos momentos de fragilidade, de fraqueza, é muito mais fácil. A gente faz a prece com verdade. A gente faz a prece realmente focando naquilo que a gente deseja, porque a gente não está ali mais simplesmente fazendo uma... Né? Eu não estou ali assistindo ninguém. Nós estamos ali num processo conjunto. Vai, Ju. Não, é uma conversa sincera, né, Renata? Longe de qualquer máscara, né, de qualquer preconceito, de qualquer que a gente queira colocar ali como uma barreira, né? Isso tudo passa e fica a sinceridade mesmo daquela conversa, né? Que é o ideal para todos nós, né? Exatamente. Fica uma coisa sincera e a espiritualidade capta isso, né? A gente lê tanto isso nos livros, né? Tanto a espiritualidade superior, aquela que nos utilizará como ferramenta de auxílio, quanto aqueles que estão em busca de auxílio também percebem. Todos nós passamos por isso, eu tenho certeza que vocês também. Quantas vezes a gente está numa casa espírita lotada, cheio de trabalhadores, e você vê uma pessoa entrar lá, passar por todo mundo e parar na sua frente para pedir ajuda. É isso mesmo. Está cheio de trabalhador na casa, mas vai para Juliana. Está cheio de trabalhador da casa, mas vai para a Lene. Porque eles sabem para quem tem que direcionar e como está a sua para dar. Ou o que você tem para receber. Né? Muitas vezes a gente também não só dá, a gente recebe. A gente recebe Muito, né? Quando muito, acha que está ajudando no trabalho. Acho que a gente recebe muito mais do que dá. Né? Verdade. Tá joia? Beleza? Vou passar para outra aqui, porque tá... Jesus, amado. Vamos lá na Preces Inteligíveis. Para entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim mas a minha inteligência não pode. Como é que
um homem do número daqueles que são de graças, uma vez que ele não entendeu o que dizeis. Não é o que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com elas. Paulo, eu lembrei agora da minha mãe. Minha mãe ainda é da geração que pegou missa em latim, né? E minha mãe lembra que lá em Minas demorou mais ainda para começar a acabar as missas em latim. E a minha mãe fala, Renato, eu só sabia dizer amém, mas a gente não entendia nada. Né? A reforma protestante de Lutero foi justamente uma das coisas que Lutero trazia, era justamente que as missas fossem realizadas na língua além de falar vocês estão na... Deu uma falhada. Vocês estavam ouvindo ou caiu o sinal? Não, a gente tá, você está com a gente. Vai e volta. É que fica bem congelando. Vai lá, vê se... Disso, a gente vai trazer para... Tá conseguindo? Deu uma tá dando para ouvir agora? Agora tá. Vamos ver se vai. Melhorou? Tá bom, vamos lá. Eu não vou me prender muito nessa questão das preces em outro idioma, né? Porque eu posso trazer para a gente como espírita. Eu digo para você que eu brinco, a gente faz o estudo do livro do Evangelho, um grupo que a gente tem aí do Self até hoje, e a gente adora brincar com uns termos dentro do Evangelho que tinha que pegar o dicionário para ler. Né? Porque você fica, caramba, o que quer dizer isso? Tem uma que eu não consigo falar muito, que é o tal do precursar. Acho que é um negócio desse. E tantas outras palavras que tem dentro do Evangelho. Vocês estão ouvindo? Aham, sim. Tá dando para ouvir? Dá umas falhadinhas, mas é coisa breve. Agora travou. Coisas dentro do Evangelho? Tem hora que trava bastante. Mantenha a prece, não desiste, não. Vamos lá. Todo mundo aí, mandando muita vamos continuar a vibração. Vamos lá. A gente fica percebendo... Pode mandar uns... Manda uma vibração pelo meu Wi-Fi que o negócio está feio. Vamos lá. A gente fica vendo o quanto a gente precisa até traduzir praticamente as nossas obras espíritas muitas vezes. Né? Muitas vezes é interessante, dentro do estudo espírita, que você até busque substituir algumas palavras para que as pessoas possam entender. Porque dentro da casa espírita, você humildes. E muitas vezes eu percebo que a gente está falando num estudo espírita e as pessoas estão assim, aquela cara de paisagem, sem entender bulufas do que a gente está lendo ou está falando, por ser termos muito rebuscados, muito sofisticados. Eu digo isso em muitas obras da Joana, né? A Joana de Ângeles e de complexos. Por isso que acho que talvez as obras do André Luiz são... Será que se ele sair e entrar de novo não melhora, Adriano? Quer sugerir isso a ele? Talvez possa. Agora acho que ele vai cair, né? Vai ter talvez ele tenha te escutado. Talvez ele tenha te escutado. Ó, viu? Eu vou sair e vou voltar. É legal, né? Essa prece inteligível, começando com esse item 16, de Paulo, primeira carta aos Coríntios,
e é extremamente assim, esclarecedor nesse sentido, né? E isso é o que realmente trouxe, talvez, aí, nesse movimento luterano que ele falou, para se fazer essa mudança, né? De Estão que me vale ouvindo, não? realmente se... Até a Sim, imagem está melhor, Renato. show, Isso. vamos Está me embora. ouvindo? Acho que você Sim, recebeu a inspiração para trocar de lugar. Vamos lá. agora tem que trocar o fone. Vamos lá, de novo. Estão me ouvindo? Muito Sim, bem. show. Tá ótimo. Tá ótimo, foi bom. Isso aqui é positividade, gostei. Tá ótimo. Então, vamos lá. Aí a gente fica tentando, preocupado com essa linguagem, e a gente precisa, né, dar uma dinamizada nos nossos estudos, buscar uma linguagem. Por isso, eu acho que o estudo torna isso mais fácil, né, do que a palestra. Muitas vezes, na palestra, você tem um tempo muito curto e não tem a liberdade da pessoa perguntar o que quer dizer isso, né? Ou questionar porque ele não entendeu uma determinada coisa. E isso é muito bom no estudo, porque tem alguns termos que a gente usa que são bastante complexos para as pessoas entenderem dentro do meio espírita. E aí eu vou terminar aqui esse trecho das preces inteligíveis, abordando uma coisa que nem seria esse o caso, é a questão da prece muito longa, né? Da prece muito esticada, que a gente muitas vezes já até conversa sobre isso na Casa Espírita, e faz com que muitas vezes os trabalhadores, os alunos do que participam do curso, os colegas, não queiram fazer a nossa prece. A gente fala assim, alguém quer fazer a prece? Ninguém quer fazer a prece. Porque quando eu faço a prece, eu demoro 3 dias fazendo a prece. Aí a pessoa que está ali e que talvez não tenha essa intimidade, como o falar, fica se sentindo envergonhada. E aí não quer fazer, porque eu não sei fazer uma prece igual a Adriana, a Lênia, o Renato e a Juliana faz, então eu não vou fazer. Né? E de vez em quando, eu brinco aqui com a nossa turma do Evangelho, de vez em quando eu não participo, porque eu falo absurdamente, né? Se deixar eu vou falando o estudo inteiro, e quando eu não estou, de vez em quando eu chego, o estudo já começou, elas já estão fazendo o estudo. E aí o que eu percebo? Que quando eu não estou, elas falam muito mais, debatem muito mais, todo mundo faz a prece, né? Aí eu fiquei pensando, gente, o que é isso? Tem alguma coisa que eu tenho que prestar atenção, eu estou atrapalhando de alguma forma. Porque quando eu não estou, todo mundo fala mais, todo mundo conversa mais, aqueles que não falam, falam, né? Aqueles que não fazem a prece, fazem, né? E por que será? Né? De vez em quando até surge uma intimidade, exemplo de vocês, que de repente pudessem fazer a prece, ficariam intimidados. Não, a Juliane, a Lene e o Adriano são coordenadores, né? Pô, sabem tudo de doutrina espírita. Eu não vou fazer a prece, não, deixa eles fazerem. É só para que a gente perceba o quanto a prece tem que ser desenvolvida da maior simplicidade possível. Não quer dizer tempo. Você pode fazer uma prece extremamente complexa em pouco tempo ou uma prece bem simples em muito tempo. É só para que a gente tente botar o máximo de sentimento de vibração nas nossas preces, né? Muito mais do que um rito de fazer a prece. Né? Não é, fazer a prece não pode ser uma obrigatoriedade. Fazer a prece é aquela coisa assim, Senhor, obrigado, né? Obrigado por tudo, obrigado pela vida, obrigado pelo dia, obrigado pela oportunidade de existir. Isso é uma prece. Né? E prece talvez muito mais verdadeira do que aquela que a gente fica ali. Né? Tem o Amigos da Luz, fala muito sobre, talvez é um grupo de humor espírita, que eles têm 2 vídeos deles muito bom, fica de dica para quem não viu, que é o prece longo e o prece curto. Né? Todos os 2 são excelentes. Assistam que vocês vão conseguir entender, fica a dica para todo mundo. É bem legal quando fala da prece, porque senão a prece vai ficando uma coisa cansativa e repetitiva. E aí eu vou terminar aqui, gente, só com aquela prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. Eu botei só um tópicozinho assim, a prece como vibração verdadeira e renovação das forças. Das forças para a gente que está aqui, das forças daquele que passou por um outro momento. A gente passou agora, né, pela data que é tão celebrada no nosso país, em várias partes do mundo, como finados, e muitas vezes a gente fica assim, mas eu não posso, muitas vezes a gente ouve, essa pessoa fica ali, muita lamúria pelo aquele que partiu, você prende aquele que partiu.
uma coisa é a revolta, outra coisa é a prece com sentimento. Eu sempre fui da teoria, como diz os psicólogos, que a gente tem que viver o nosso luto, que a gente tem que viver a nossa dor. É necessário que isso aconteça para que a gente ultrapasse uma fase igual essa. Então, quando a gente for fazer uma prece por aquele que está sempre do lado de lá, eu perdi meu pai, foi a última desencarne mais próximo, né? Meu pai desencarnou tem uns 2 ou 3 anos. E todas as noites, quando eu lembro dos pais da minha esposa, assim, quando eu estou em momento de prece, que a gente vibra, né, por eles, eu converso muito, bato um papo muito gostoso com meu pai, e porque meu pai era uma figura, né, no caso tem gente, minha mãe, no meu caso era um pai, se diverte, eu pelo menos me divirto e imagino que ele se diverte bastante do outro lado com as minhas preces. Então, que a gente consiga pegar na prece, botar verdadeiramente sentimento. Não importa a quantidade de palavras, não importa a quantidade da ritualística, o que importa é sentimento. Né? Se fosse assim, aquele que não fala, né, o deficiente que não fala, que não o chamado mudo, não faria prece. Né? A prece está no sentimento, a prece está na vibração. Eu, toda vez que falo em prece, tanto no Ave Cristo, quanto há 2000 anos, quando eles falam dos cristãos mártires, né, que estão no momento, que sabem que vão ser sacrificados numa arena, e que uma passagem, se eu não me engano, não sei se é um desses livros, que a mãe fala para uma criança cristã ali que vai morrer destroçada pelo leão, fala assim, filha, mãe, vamos fazer uma prece? E a menina fala, vamos cantar, né? E eles cantam, eles louvam a Deus no momento daquele, sabendo por tudo que vão acontecer, e a espiritualidade do que toda aquela agressividade e violência aconteça com aquele corpo físico. Então, só que a gente consiga colocar nas nossas preces, e aí seja por nós, até para terminar, verdadeiramente vibrações, desejos reais, perde um ente querido, isso é convicção minha, né? Para perder muito tempo com a prece pelo desencarnado. Eu não tenho dúvida nenhuma que o desencarnado está sendo socorrido. Não é nenhuma. Nenhuma. Você tem uma coisa que eu não tenho dúvida, é que um espírito num processo de desenlace está sendo muito, muito, muito amparado pela espiritualidade. Normalmente, a complicação é muito maior para a gente que fica, né? O familiar que fica. Eu, normalmente, quando alguns amigos até já sabem, e quando perdem alguém, vem na minha direção, a gente se abraça e eu não falo um ai. Deixa a pessoa chorar, deixa a pessoa desabafar, porque nesse horário, nesse momento da dor, do sofrimento, da perda de um ente querido, acho que a última coisa que a pessoa está interessada em ouvir é o que o Livro dos Espíritos nos diz, o que o Evangelho nos ensina, o que a doutrina tem a dizer. É a última coisa que as pessoas querem ouvir nessa hora. As pessoas só querem chorar, abraçar, confortar. Mais nada. Para o momento futuro, pode ser que a doutrina ajude. Naquele momento, o que ele já aprendeu da doutrina vai ajudar. Mas as nossas falas, as nossas repetições, imagina, no momento de dor, daquele momento de perda, você vai falar, relaxa, seu filho está de espírito. Seu filho, imagina um filho que morre em tenra idade, e aí você vira assim, seu filho está na espiritualidade. Não fique assim, gente. Desnecessário, né? Totalmente desnecessário nesse momento. Nesse momento é um abraço fraterno e caloroso, e deixa que as coisas vão se ajustando com o passar do tempo. Então, prece, para mim, particularmente, eu acho é um momento de realmente um bate-papo extremamente sincero com a espiritualidade. O mais sincero possível, o mais aberto possível, né? Falando de tudo que eu tenho vontade, de tudo que eu desejo, de tudo que eu acho que eu preciso melhorar, mas com muita sinceridade, com muita transparência, com menos rito. A gente precisa tirar um pouquinho dessa ritualística que a gente passou, como disse o Adriano, séculos e séculos preso nela. A gente vai não ser muito rápido.
Então, a prece, como disse lá no início da música, é um recurso maravilhoso, mas que a gente precisa usar mais e com maior qualidade. Beleza? Beleza, Renato. Excelente, meu amigo. A Joelma aqui colocou para a gente aqui, a dor é necessária, o sofrimento é opcional. E não é à toa, né, que Kardec coloca esse instrumento, chama a atenção desse instrumento no final do livro, né? Então, ou seja, como eu até brinquei semana passada, né, ou seja, lá no início, lá ele nos esclarece que nós muitas vezes nos achamos muita coisa, né? E ele fala lá a respeito das outras moradas do Pai, da grandeza do universo, e a gente aqui muitas vezes sabe com quem está falando, aquele papinho, né, e tal, e a gente aqui... E aí mostra para mostra para gente, né, a respeito justamente do preparo em si que Jesus, né, já colocava ali para os seus apóstolos, que nem tudo a gente estava preparado para saber, colocava para a gente as nossas imperfeições, que a gente, só com o passar do tempo, que a humanidade poderia, né, tornar apto a conhecer certas coisas, e a gente consegue entender que o Espiritismo é realmente a luz, é trazer a verdade, que o próprio o Espiritismo traz isso, né? Ou seja, Moisés nos trouxe a noção de justiça, Jesus a noção do amor e o Espiritismo a verdade. Então, e agora, ou seja, com 160 e poucos anos que a gente, né, tem aí a possibilidade de absorver alguma coisa, a gente ainda está num processo de aprendizado, né? Ou seja, a gente vai desenvolvendo isso, né? Ou seja, é natural que estejamos ainda presos, né, a algumas coisas, mas aí no final, justamente, Kardec ele nos mostra isso, ou seja, o instrumento que nos liga a Jesus, a Deus, a espiritualidade superior, né, fazendo com que nós, individualmente, temos que trabalhar pela nossa evolução e a evolução do planeta, né? Lene, Ju, quiserem fazer alguma complementação, uma colocação? Assim, a gente consegue entender, né, compreender que a prece ela tem que ser uma conversa franca, né, sincera, para que essa sintonia com o alto seja cada vez mais fina, né? Seja cada vez mais próxima, para que a gente não se sinta tão longe um do outro, né? E que a gente possa sempre contar com a ajuda desses nossos mentores, desses nossos amigos, que, como o Renato falou, que estão sempre ao nosso lado, sempre, sempre. Né? Então, a prece nos ajuda nisso. Né? Você está me lembrando... Você está me lembrando um livro que eu li uma vez, que eu estou tentando lembrar se era do Raul, um texto do Raul Teixeira, onde ele falava que a espiritualidade justamente capta as nossas vibrações, as vibrações das nossas preces no momento de sofrimento costumam ser muito maiores. Porque justamente a gente está movido, né, pelo aquele furacão que é o sentimento de sofrimento, e a gente se abre, né, a gente se expõe, a gente não tem... Quando a gente está no sofrimento, a gente não tem mais pudor nenhum, né? A gente vai e se abre, a gente se expõe, a gente se coloca sem nenhuma máscara, né? A gente está sofrendo, então a gente está na dor. Concordo com a menina quando ela falou aí, né? A dor faz com que a gente se abra de um jeito que aí, por isso que normalmente eu acho que a gente se sente tão acolhido, né, quando faz essa prece, nesse momento, porque realmente a gente bota sinceridade total nesse momento dessa prece de dor. Né? Verdade. Lene, quer fazer alguma colocação? Então... É só essa questão, né, de que a gente sente a diferença, né? De quando a gente consegue realmente fazer essa prece, quando a gente consegue se doar, que eu acho que é uma doação, né? A gente se entrega, né? Se entregar, né? Acho que entregar é melhor do que se doar.
A gente sente mesmo, eu acho que a gente chega a se emocionar. E quando a gente faz aquela prece, como o Renato falou várias vezes, que é uma prece mais habitual, né? Aquela mais corriqueira, parece que não foi nada, que realmente não foi nada, né? A gente fala, são quase que palavras ao léu, né? É muito claro isso para mim, a diferença é enorme, né? De uma prece para outra. Beleza. Então, Ju, faz a prece final para a gente. Faço sim, meu amigo. Vamos lá, então. Fecharmos os nossos olhos, elevarmos nosso pensamento ao alto, agradecendo sempre pela oportunidade da compreensão, pela oportunidade do conhecimento e de tudo que nos chega, de maneira simples, mas que nos ajuda muito na condução da nossa vida, do nosso dia a dia. Sempre agradecidos por estarmos todos juntos, trilhando na nossa caminhada evolutiva, uns ajudando aos outros, porque sozinhos nós não conseguiríamos levar a nossa caminhada à frente como levamos quando temos a ajuda daqueles que estão próximos de nós. Então, que essas vibrações de amor, que essas vibrações salutares possam nos encher todos os dias de esperança, de fé e de coragem, para que possamos prosseguir, sempre superando as dificuldades e sempre confiantes no alto e nesses amigos que estão sempre ao nosso lado. Envolve a todos nós na tua doce e serena paz, Mestre Jesus, e dai-nos licença para encerrarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, Seja. amigos, obrigado pela presença mais uma vez. Renato, quer falar alguma coisa? Não, gente, só agradecer. Agradecer muito pela oportunidade. Como é bom ver o rostinho de vocês. Vocês não têm noção. Não precisa sair muito agora bom. não, Renato. Eu vou encerrar aqui, mas não precisa sair não. A gente conversa aqui. Tá? Então, amigos do YouTube, Beleza. do nosso grupo do Evangelho segundo o Espiritismo, um grande abraço, uma ótima semana para vocês, né? E que possamos fazer mais uso desse instrumento tão precioso. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, Até tchau. semana que vem. Boa noite a todos e muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até segunda. Boa noite.